vamos falar da região sul. Dessa vez, vamos falar um pouco sobre a história, cultura e lendas sobre os estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O Sul é meu país. Um dos movimentos políticos mais curiosos da década passada, sem dúvida, foi o movimento O Sul é meu país, que, como o nome indica, defende a separação da região sul do resto do Brasil. O movimento foi fundado em 1992 em Laguna, Santa Catarina, mas ganhou visibilidade a partir de 2013, quando uma grande crise política se iniciou no país. As principais motivações são fatores culturais, políticos e econômicos. Os líderes argumentam que a cultura e história do povo sulista é bem diferente do resto do país, marcada por conflitos e misturas de povos. Outro argumento é que os estados são bem mais desenvolvidos e possuem uma ótima qualidade de vida, diferindo drasticamente do resto do país, com regiões marcadas pela violência, pobreza e corrupção. Além disso, eles afirmam que os estados do sul são os que mais enviam tributos para Brasília, mas os que menos recebem de volta. Em 2016, militantes do movimento promoveram um plebiscito não oficial, onde mais de 665 mil pessoas dos 3 estados participaram, e 95% delas afirmaram que o Sul seria muito melhor se fosse separado do Brasil. Apesar do referendo ter sido apenas para testar o apoio do povo, recebeu críticas de muitos historiadores, jornalistas e organizações que acusam o movimento de distorcer a história, estarem motivados por interesses econômicos regionais e até de serem racistas. É sem dúvida o movimento separatista mais organizado e popular, já que movimentos assim existem por todo o Brasil, mas carecem de amplo apoio. Entretanto, segundo a Constituição de 1988, o Brasil é uma união indissolúvel, ou seja, a independência não pode ser viável por meios legais. Se você for do Sul, você acredita que esse movimento tem alguma legitimidade e a vida melhoraria como nação independente? Inclua nos comentários. Chimarrão. Uma das marcas registradas da região sul é o famoso chimarrão, uma bebida composta por erva mate e água morna numa cuia e uma bomba, sendo consumida há séculos pelos povos da região. A origem do chimarrão vem de povos indígenas, que antes da chegada dos europeus já possuíam o hábito de consumir erva mate numa cuia através de uma taquara. Com a chegada dos portugueses e espanhóis, o hábito foi adaptado e em pouco tempo tornou-se a bebida tradicionalmente utilizada no que hoje é o sul do Brasil, além do Paraguai, Uruguai e norte da Argentina. Os padres jesuítas até chegaram a proibi-la por algum tempo, já que acreditavam que se tratava de uma tradição pagã, mas logo incentivaram o consumo entre a população, já que era uma alternativa contra o álcool. A popularidade foi tanta que nos séculos 19 e 20, a produção de erva mate cresceu absurdamente, tornando-se o produto mais exportado da região sul, ajudando em várias adaptações da bebida pela região. É hoje uma das bebidas mais tradicionais da região sul. Imigração europeia. Em 1850 é lançada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a importação de africanos para serem escravizados no Brasil. Isso aumentou o preço da mão de obra, ou seja, ter um escravo estava mais caro do que nunca. Para não atrapalhar a produção agrícola, que era a maior fonte de economia na época, o governo imperial passou a incentivar a vinda de imigrantes da Europa, que na época passava por grandes transformações políticas e sociais, o que fazia muitos europeus tentarem a vida em outros países. A partir de 1870, o Brasil recebeu italianos, espanhóis, mais portugueses, alemães e poloneses, além de japoneses e árabes. Eles vinham para o Brasil para trabalhar no campo, mais especificamente nas províncias de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os imigrantes europeus trouxeram sua cultura, o que era muito interessante para o governo da época, que queria promover um branqueamento da população, visto que o modelo branco europeu era considerado o modelo perfeito de sociedade para os países americanos. No entanto, esse processo não ocorreu em todo o país, visto que até hoje o Sul e o Sudeste possuem uma população significativa de descendentes de europeus. No Sul, em especial, eles influenciaram a cultura, festas, gastronomia e até fundaram importantes cidades como Blumenau, Gramado, São Leopoldo e Londrina. Além disso, a composição étnica do Sul foi bastante influenciada por europeus, com muitos até hoje possuindo sobrenomes de origem europeia e traços típicos como olhos azuis, cabelos loiros e pele clara. Ao longo do vídeo, vamos ver um pouco mais sobre o legado deixado pelos imigrantes. República Rio-Grandense.
O atual estado do Rio Grande do Sul já foi um estado independente entre 1836 e 1845, na chamada República Rio-Grandense ou República de Piratini. Esse foi um estado com reconhecimento limitado, consequência da Revolução Farroupilha, onde parte do exército e a elite rio-grandense se separou do resto do Brasil por questões políticas e econômicas, principalmente devido aos altos impostos sobre o charque e o couro. A república foi proclamada após a Batalha de Seival, em 11 de setembro de 1836, e sua capital, na maior parte do tempo, foi Piratini. Seu principal líder e presidente foi o comandante Bento Gonçalves da Silva, que chegou a lançar uma constituição e obter o reconhecimento do Uruguai. Apesar de manter um governo paralelo ao governo regencial do Brasil, a maioria dos líderes da República Rio-Grandense não queriam a separação definitiva da região, mas sim uma maior autonomia frente ao governo centralizado do Rio de Janeiro. Nos 9 anos que a República durou, muitas batalhas ocorreram entre as tropas gaúchas e as tropas imperiais, com a capital sempre mudando ao decorrer dos anos. Em 1845, após a assinatura do Tratado de Poncho Verde, a República Rio-Grandense voltou a fazer parte do Império, adotando mais autonomia política e econômica. No entanto, a memória da República é até hoje um ícone cultural da sociedade e folclore gaúcho, sendo reavivada em protestos políticos e manifestações pelo Brasil. Oktoberfest. A Oktoberfest é um festival de cerveja originado em Munique, na Baviera, quando em 1810 o rei bávaro Luís I instaurou a festa em comemoração ao seu casamento com Teresa de Saxe-Weimburghausen. A festa começa sempre no sábado depois do dia 15 de setembro ao meio-dia e termina no primeiro domingo de outubro, significando literalmente Festa de Outubro. É uma manifestação cultural que ocorre em vários lugares da Alemanha e países com origem germânica. No Brasil, devido à imigração alemã no final do século XIX, a festa ocorre em vários lugares como Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro, mas o epicentro é mesmo na região sul, que recebeu uma considerável imigração de alemães e outros povos germânicos. Na cidade de Blumenau, que tem um grande número de descendentes de alemães, o festival ocorre desde 1984 e é uma atração turística da cidade, onde além de celebrarem a ascendência alemã e cerveja, ocorrem apresentações de dança, comidas típicas e jogos de origem europeia, sendo a segunda maior do mundo atrás apenas da original de Munique. Muitas outras cidades também têm o festival como atração cultural e turística, como Marechal Cândido Rondon, Rolândia e Ponta Grossa, no Paraná, Igrejinha, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Brusque, Timbó e Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina. Se você é de alguma cidade onde ocorre a Oktoberfest, conta aqui pra gente alguma coisa que tem diferente por aí. República Juliana. Assim como no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também já teve um estado independente. Entre os meses de julho e novembro de 1839, foi criada a República Juliana no sul do estado, fundada pelos revolucionários Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, tendo como capital a cidade de Laguna. A instauração da República foi uma extensão da Revolução Farroupilha, chegando a formar uma confederação com a República Rio-Grandense. Seus únicos presidentes foram Davi Canabarro e o padre Vicente Ferreira dos Santos Cordeiro. A República tinha esse nome por ter sido proclamada no mês de julho, podendo também ser chamada de República Catarinense. No entanto, apesar de contarem com o apoio dos farroupilhas, a República Juliana nunca foi reconhecida internacionalmente e dominou praticamente só o sul do estado e nunca chegou a capturar a cidade de Nossa Senhora do Desterro, capital da província e a atual Florianópolis. Já em novembro daquele ano, as tropas imperiais retomaram Laguna e acabaram com o projeto. A memória do estado também é usada como ícone cultural e separatista do Brasil. Curitiba, capital do Brasil. Nas aulas de história, aprendemos que o Brasil já teve 3 capitais, Salvador, Rio Grande do Sul e Brasília. Mas ainda existe uma 4ª capital, que poucas pessoas sabem, e estou falando da cidade de Curitiba, capital do Paraná. No ano de 1969, chegava ao poder o general Costa e Silva, que protagonizou um dos momentos mais terríveis e repressivos da ditadura militar, pouco depois da instauração do AI-5, que, entre outras coisas, suspendia liberdades individuais do cidadão. Por isso, existia uma certa desconfiança do governo de então, e para estreitar os laços com os estados que haviam apoiado o golpe de 64, a capital do Brasil foi transferida simbolicamente para Curitiba, entre os dias 24 e 27 de novembro. Os ministérios e prédios administrativos foram simbolicamente enviados para lá também, um sinal de aproximação do governo com a região. A ordem durou apenas 3 dias, mas ajudou muito no crescimento econômico da cidade, que na época estava longe de ser o que é hoje, com investimentos urbanísticos e de infraestrutura.
Apesar de ter sido capital simbólica do país por pouquíssimo tempo, Curitiba até hoje tem vários apelidos como capital nerd, capital ecológica e capital da cerveja artesanal. Boate Kiss. Na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, a casa noturna Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, foi palco de uma das maiores tragédias da história do Rio Grande do Sul. Após um show com fogos de artifícios artesanais, o teto de espuma acústica pegou fogo e produziu uma fumaça tóxica que sufocou as pessoas que estavam lá dentro. Muitas tentaram sair, mas acabaram sendo pisoteadas e, devido a uma falha de comunicação entre os seguranças, muitos não permitiram a saída imediata. O resultado, 242 pessoas morreram e outras 636 ficaram feridas. Poucas horas depois, o caso ganhou atenção nacional e internacional, gerando comoção e solidariedade pelas vítimas. Os responsabilizados inicialmente foram apenas os donos da boate e os músicos que tocavam naquela noite, mas pouco depois, o poder público da cidade foi acusado de ter feito vista grossa nas condições de segurança do estabelecimento. O caso gerou um imenso debate na sociedade e mídia brasileira, onde as famílias que perderam seus entes queridos na tragédia lutaram por justiça, recebendo um amplo apoio por grupos do Brasil e do mundo. Apesar de algumas condenações e decisões da justiça, o caso se encontra nos tribunais até hoje, mais de 11 anos depois. A tragédia na Boate Kiss é considerada a segunda maior ocorrida no Brasil por número de vítimas, superada apenas pelo incêndio do Grand Circus norte-americano em 1961, onde morreram 503 pessoas. É considerada também a quinta maior tragédia da história do Brasil, a maior do Rio Grande do Sul e é o terceiro maior desastre em casas noturnas do mundo. Leonel Brizola. Leonel de Moura Brizola foi um político e engenheiro civil brasileiro, nascido no município de Carazinho, interior do Rio Grande do Sul. Brizola começou sua carreira política muito cedo, chegando a ser presidente do Grêmio Estudantil, deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul, prefeito da capital Porto Alegre e finalmente governador do estado. Ele foi um dos grandes defensores do legado de Getúlio Vargas e o trabalhismo, estando ligado a várias figuras políticas importantes como Juscelino Kubitschek e João Goulart, que era seu cunhado e presidente do Brasil. Após a sucessão de João Goulart, o presidente quase sofreu um golpe para impedi-lo de tomar o poder, já que ele era acusado de ter ligações com o comunismo. Com isso, Leonel Brizola liderou a Campanha da Legalidade, um movimento que exigia a sucessão presidencial conforme a Constituição, garantindo assim a posse de seu cunhado na presidência. A partir daí, Brizola tornou-se um dos maiores nomes da política nacional, sendo cotado para a eleição de 1965. No entanto, o golpe militar de 64 resultou no seu exílio no Uruguai, Estados Unidos e finalmente em Portugal, retornando ao Brasil em 79 após o lançamento da Lei da Anistia. Em 80, ele ajuda a fundar o PDT, Partido Democrático Trabalhista, tornando-se governador em 82 e apoiando as diretas já em 84. Em 89, ele se lançou à presidência, defendendo o trabalhismo e a superação do autoritarismo da ditadura, mas ficou em terceiro lugar com 16% dos votos. No ano seguinte, ele foi novamente eleito governador do Rio, ficando no cargo até 94, quando foi novamente candidato à presidência, mas ficou em quinto lugar. Em 98, ele foi candidato a vice-presidente na chapa com Lula, mas novamente perdeu. Relegado ao ostracismo, Brizola chegou a ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro no ano 2000 e ao Senado do Estado em 2002, perdendo nos dois pleitos. Ele faleceu em 2004 aos 82 anos, deixando um legado de luta contra a ditadura e o legado de Getúlio Vargas. Em 2015, foi incluído no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, pelos anos de influência na política nacional. Como você já deve saber, a Insider é a patrocinadora do canal e desde o dia 14 de outubro estamos na semana da Black Insider, o que significa que na compra de qualquer produto com o nosso cupom, você poderá ter até 40% de desconto. Lembrando que a Insider é uma das melhores da atualidade, com roupas de tecido fino que desamassam no corpo, não desbotam e não te deixam com mau odor. Ótimas para praticar esportes e usar no dia a dia. A Insider já saiu na frente da concorrência e a promoção vai até o dia 24 de outubro, então se eu fosse você, já corria logo para garantir os produtos. Naichismo em Santa Catarina. Santa Catarina é um estado maravilhoso e com uma história incrível, mas infelizmente possui um lado obscuro. Santa Catarina é um dos lugares no mundo com maior presença de grupos neonazistas.
Todos os anos, muitos grupos e pessoas são presos por declaradamente apoiar as ideias de Adolf, chegando a vê-lo como uma figura pouco compreendida, entre aspas, e até negar o Holocausto. A relação não é à toa, já que a imigração europeia foi bem forte, em especial de alemães. Ela também não é nada nova, já que na década de 30, muitas cidades faziam passeatas e eventos em homenagem ao Führer e às suas ideias nacional-socialistas, chegando a contar com representantes do partido nazista em algumas ocasiões. Esses atos eram sempre tolerados pelo governo, já que além de desejarem manter boas relações com a Alemanha, alguns membros tinham certa admiração pelo modelo totalitário europeu. Mas a partir da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado da Aliança, essa situação mudou drasticamente, com alguns simpatizantes e descendentes de alemães sendo presos em campos de internamento. Mesmo assim, as ideias nunca morreram e até hoje são difundidas por muitas pessoas e grupos considerados criminosos, já que exaltar essa ideologia é crime por lei no Brasil. Claro que movimentos assim existem em vários lugares do mundo e vários lugares do Brasil, mas a região sul, em especial Santa Catarina, é o epicentro do caso, sendo um dos fatos mais obscuros da história brasileira. Sepete Araju. Um dos heróis nacionais mais importantes da história brasileira, mas também um dos menos lembrados, foi Sepete Araju, um cacique guarani católico e que liderou a resistência indígena contra os portugueses e espanhóis durante a colonização dos territórios das missões jesuíticas. As missões jesuíticas, também chamadas de reduções, eram aldeias fundadas por padres da Companhia de Jesus, que tinham como objetivo criar uma sociedade igualitária, cristã e autossuficiente, conseguindo mais autonomia e autossuficiência em relação a Portugal e Espanha, respondendo muitas vezes diretamente ao Papa. Nesse período, muitas igrejas e colégios ao modelo europeu foram construídas, onde os indígenas aprendiam latim, teologia e até a ler e escrever. Aliás, foram os jesuítas quem transcreveram o idioma guarani para o alfabeto latino. No entanto, após uma série de conflitos, Portugal e Espanha decidiram firmar as fronteiras de seus territórios na América do Sul e dividir os aldeamentos jesuíticos, expulsando os padres da região. Boa parte dos habitantes era conformados por padres e indígenas, um deles sendo Sepete Araju, um cacique que liderou um poderoso exército contra os europeus, bradando a famosa frase que ficou célebre: "Essa terra tem dono". Começava assim a Guerra Guaranítica, que durou entre 1753 e 1756, onde Sepete Araju lutou contra os europeus ao lado dos jesuítas, conseguindo algumas vitórias e resistir à conquista de seu território. No entanto, devido à superioridade militar portuguesa e espanhola, novos ataques enfraqueceram o cacique, que acabou morrendo na Batalha de Caiboaté, onde o número de 1.500 guaranis morreram, sendo por vezes considerado um massacre. Após isso, os territórios das missões foram dominados pela coroa espanhola e portuguesa, com alguns aldeamentos sendo abandonados. Apesar disso, Sepete Araju é considerado o primeiro grande herói gaúcho e um ícone da resistência indígena, sendo considerado um santo popular e reconhecido como servo de Deus pela Igreja Católica. As Bruxas de Itaguaçu. Uma das lendas mais conhecidas de Santa Catarina é o do Salão de Festas das Bruxas, ou as Bruxas de Itaguaçu. Diz a lenda que nos séculos passados, muitas bruxas viviam disfarçadas em meio aos habitantes de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Um dia, eles decidiram fazer uma festa, mas não era uma festa qualquer. Seria um baile onde todos os monstros e demônios seriam convidados, como lobisomens, vampiros, bruxas, fantasmas e muitos outros. No entanto, as bruxas não convidaram o ser, que era o próprio diabo, e o motivo era porque ele fedia enxofre e exigiria que as bruxas e os demais convidados beijassem sua cauda como sinal de submissão. A festa começou durante a madrugada e os monstros se divertiam, porém, em meio aos festejos, o diabo surgia acompanhado de raios e trovões, e furioso por não ter sido convidado para a festa. Com isso, elas foram castigadas e transformadas em pedras gigantes, que até hoje são vistas na praia de Itaguaçu, em Florianópolis. O Padre do Balão. No dia 20 de abril de 2008, o padre Adelir Antônio de Carli embarcou em Paranaguá, no litoral paranaense, para um voo de balão de gás hélio. O objetivo era voar por 20 horas até chegar em Mato Grosso do Sul. O voo serviria para atrair atenção e verba para os trabalhos sociais de sua igreja, que cuidava de pessoas em situação de rua e abrigos para caminhoneiros. No entanto, a aventura, que era um grande sonho do padre, acabou se tornando numa verdadeira tragédia.
O sacerdote já havia feito uma viagem do tipo, na primeira partindo de Paranaguá até San Antônio, na Argentina, numa viagem que durou 4 horas em 13 de janeiro de 2008. Confiante com o primeiro resultado e buscando obter um recorde mundial, ele partiu às 13 horas do dia 20 de abril equipado com paraquedas, capacetes, roupas impermeáveis, aparelho de GPS, celular via satélite, colete salva-vidas, trajes de voo térmico, além de comida e água. No entanto, devido ao tempo instável, os envolvidos em terra que estavam em contato com o padre perderam o contato, e dentro de alguns dias, as buscas começaram pela costa brasileira. Quase 2 meses depois, seu corpo foi encontrado na costa de Maricá, no Rio de Janeiro, com o padre tendo morrido por hipotermia e o caso conhecido como o Padre do Balão. A morte do religioso gerou muita comoção, com ele sendo enterrado em sua cidade natal e milhares de pessoas fazendo uma vigília em seu funeral. Infelizmente, o projeto de vida do padre não foi levado adiante, apesar de alguns apoiadores e religiosos terem tentado realizar o sonho. O caso é, sem dúvida, um dos mais tristes envolvendo tentativas de recordes mundiais na história. Movimento República do Pampa. Ayrton Marx é um jornalista e político nascido em Hamburgo, na Alemanha, mas radicado no Brasil. Ele ficou famoso em 1990, quando iniciou o movimento pela independência do Rio Grande do Sul, chamado de Movimento República do Pampa. Marx lançou um livro nesse ano, chamado Vai Nascer o Novo País, a República do Pampa Gaúcho, onde passou a defender que o Estado possui diferenças econômicas e políticas do resto do país, além de ser vítima de corrupção e abuso na arrecadação de tributos do governo federal. A justificativa histórica também se devia ao Tratado de Poncho Verde, que, segundo ele, não acabava com a República Rio-Grandense, tanto que o nome da extinta república ainda se encontra no brasão de armas do Estado. Ayrton Marx conseguiu alguns seguidores e simpatizantes na cidade de Santa Cruz da Serra, mas também vários críticos que acusavam o movimento de ser racista e promover a desunião do povo. A polícia chegou a prender alguns membros e a multar uma rádio que deu voz ao movimento em 1993. Após isso, o projeto perdeu força e o próprio Ayrton Marx se afastou em 1997. O movimento foi um dos precursores no sentimento de autodeterminação que algumas pessoas têm em relação à região sul, e uma das inspirações para o movimento O Sul é Meu País. Antonieta de Barros. Nascida em Florianópolis em 1901, Antonieta de Barros foi uma professora, jornalista e política brasileira, sendo uma das primeiras mulheres negras a assumir um mandato político no Brasil. Nascida de uma família pobre e com uma mãe dona de casa, Antonieta de Barros se alfabetizou e tornou-se professora, numa época onde a maioria dos trabalhos para a população negra eram braçais. Sabendo disso, Antonieta de Barros fez várias críticas ao sistema social de Floripa, defendendo pautas como sufrágio feminino, educação mais inclusiva e a maior participação do negro na política. Em 1934, ela foi eleita deputada estadual, sendo uma das primeiras mulheres a assumir um mandato popular no Brasil. Em seu mandato, lutou pela educação e inclusão, chegando a ser presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sendo a primeira mulher a presidir um parlamento no país. Antonieta de Barros foi uma das autoras da lei que instituiu o Dia dos Professores como feriado escolar. Mas apesar de seu pioneirismo e importância para a educação e o movimento negro, sua memória foi apagada por muitos anos, com ela sendo praticamente esquecida com o tempo. Apenas nos anos 2010, sua história foi resgatada e muitas homenagens foram feitas. Em 2023, ela foi incluída no livro de heróis e heroínas da pátria. Sem dúvida, uma mulher extraordinária que merece ter sua história contada. Revolução Federalista. Após a proclamação da República e a renúncia do primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, 2 grupos se formaram no Rio Grande do Sul. Os pica-paus, liderados por Júlio de Castilho, que defendiam um governo centralizado e forte, e os maragatos, liderados por Gaspar Silveira Martins, que defendiam um governo descentralizado e parlamentarista. Entre 1893 e 1895, uma intensa guerra ocorreu entre os 2 grupos, que lutaram pelo poder no estado e planejaram uma revolução a nível nacional. A revolução também se espalhou pelos estados de Santa Catarina e Paraná, sendo uma das guerras civis mais violentas daquele período. Um fato bem macabro sobre esse episódio é que alguns prisioneiros de guerra eram decapitados em público, na intenção de aterrorizar os inimigos e evitar traições, servindo também para evitar o gasto de balas durante as batalhas. A revolução foi vencida pelos pica-paus de Júlio de Castilhos, que contavam com o apoio do presidente Floriano Peixoto. Polêmica do hino do Rio Grande do Sul. Desde alguns anos atrás, existe uma polêmica em relação ao hino do Rio Grande do Sul, que muitos militantes do movimento negro afirmam que em determinado trecho existe um suposto teor racista.
O trecho em questão diz: "Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo." O hino foi escrito em 1838 durante a Revolução Farroupilha e ao longo dos anos sofreu várias alterações até chegar na versão atual, oficializada em 1966. Já nos anos 2000, surgiu uma reinterpretação que afirma que a canção compara as pessoas sem virtudes a um escravo, exigindo uma nova alteração ou a retirada desse trecho. Outros historiadores, no entanto, discordam e afirmam que a letra, na verdade, fala de uma escravidão econômica, já que um dos grandes motivos para a Revolução Farroupilha era a alta taxação do charque gaúcho que era importado. Há quem diga também que a alteração do hino é um ataque aos símbolos históricos do Estado e afirmam que não tem como o hino ser racista, visto que foi escrito pelo poeta e militar Francisco Pinto da Fontoura, mais conhecido como Chiquinho da Vovó, que, segundo algumas fontes, seria negro ou mestiço. Um dos grandes momentos que demonstrou um pouco da insatisfação de alguns grupos foi em 2021, quando, durante a cerimônia de diplomação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Porto Alegre, 3 vereadores do PSOL se recusaram a cantar o hino e permaneceram sentados, numa atitude criticada por alguns, mas exaltada por outros. Apesar de muitas autoridades reconhecerem que possivelmente o trecho pode ter um teor racista, nenhuma proposta grande foi enviada para a alteração do hino. Muito pelo contrário, políticos conservadores pretendem proibir qualquer alteração da música. Seja como for, é um tema que gera muita polêmica, já que não existe uma interpretação oficial do hino. Massacre de Porongos. Durante a Revolução Farroupilha, muitos soldados que lutaram pela República Rio-Grandense eram escravos ou ex-escravos recrutados pelo exército Farroupilha, que conformavam o Corpo de Lanceiros Negros, que em determinado momento chegou a compor 1/3 do exército da República Rio-Grandense. Os negros que participaram desse corpo militar não necessariamente compactuavam com as ideias da Revolução, mas buscavam pela liberdade e o fim da escravidão, prometido pelas lideranças da República. No entanto, em 1844, perto do final da guerra, já era evidente que o Império sairia vitorioso e a promessa de liberdade não poderia ser cumprida. Por isso, em 14 de novembro, um esquadrão de lanceiros negros acampados no Cerro de Porongos, atual município de Pinheiro Machado, foram surpreendidos e massacrados pelas tropas imperiais. Dos 150 lanceiros, 96 foram mortos, enquanto outros fugiram e os capturados foram enviados ao Rio de Janeiro para serem novamente escravizados. Esse é um dos episódios mais polêmicos da história gaúcha, e não pelo massacre em si, mas pelo debate que existe se ele foi orquestrado unicamente pelas tropas imperiais ou com alguma conivência dos farroupilhas. O maior suspeito de envolvimento é o general Davi Canabarro. Isso porque no final do conflito, com a derrota já iminente e as negociações de paz, uma das condições que o Império teria dado era a devolução dos lanceiros escravizados para seus senhores, o que desagradaria tanto os senhores que financiaram a Revolução, quanto os lanceiros a quem foi prometida a liberdade. Por isso, surge a teoria que Davi Canabarro teria feito um acordo secreto com o Barão de Caxias, líder das tropas imperiais, para que cercassem e massacrassem os lanceiros. O que mais sustenta essa teoria é o fato de uma ordem dada por Canabarro ter desarmado os lanceiros um dia antes do massacre. No entanto, defensores afirmam que o general se encontrava na companhia de uma mulher, por isso não estava sabendo do ataque naquele momento. Seja como for, o massacre dos Porongos foi o último prego no caixão da Revolução Farroupilha, que no ano seguinte terminou com o Tratado de Poncho Verde e a reanexação do Rio Grande do Sul ao Império. Durante muito tempo, a memória do massacre de Porongos foi ocultada da história gaúcha, só sendo reconhecida nas últimas décadas, e o papel dos lanceiros negros passou a ser reconhecido. Em 2004, foi erguido um movimento em homenagem a eles, e em 2024, eles foram incluídos no livro de heróis e heroínas da pátria. Negrinho do Pastoreio. O Negrinho do Pastoreio é um personagem do folclore brasileiro conhecido na região sul do Brasil. De origem africana e cristã, a lenda surgiu em meados do século XIX e conta a história de um menino escravo que recebeu o milagre de Nossa Senhora por ser um inocente que sofre com cachegos de um fazendeiro. Como boa parte das histórias populares, uma delas conta que o Negrinho, após perder uma corrida apostada pelo estancieiro, recebeu um castigo, ficar pastoreando durante 30 dias uma tropilha de 30 tocadilhos negros. Por 2 vezes os cavalos se dispersaram, mas após acender uma vela para Nossa Senhora, o Negrinho reencontrou os cavalos perdidos. Em outra versão da lenda, em determinado dia, o fazendeiro ordenou ao Negrinho que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles fugiu, e quando retornou, o senhor sentiu falta do cavalo e mandou o Negrinho procurar pelo animal. Ele chegou a encontrá-lo, mas não conseguiu capturá-lo.
Dessa maneira, o senhor resolveu castigar o escravo com muitas chibatadas e lançá-lo no formigueiro. O fazendeiro resolveu deixar o negrinho lá, certo de que ele já estava morto. Mas no dia seguinte, ficou perplexo ao se deparar com um negrinho ileso, montando um cavalo perdido, e ao seu lado estava a Virgem Maria, padroeira do pequeno escravo. Arrependido, o fazendeiro pediu perdão, mas o negrinho partiu galopando feliz e livre com o cavalo baio. O negrinho do pastoreiro é considerado o santo popular das causas perdidas. Por isso, conforme a tradição popular, sempre que alguém perde alguma coisa ou tem dificuldade de encontrar, acende uma vela e pede ajuda ao negrinho para encontrar o que perdeu. Guerra do Pente. Em 1959, o então governador do Paraná, Moisés Lupion, lançou uma campanha de arrecadação tributária, utilizando o slogan "Seu talão vale 1 milhão". A promoção consistia em juntar comprovantes fiscais de compra no valor de 3.000 cruzeiros e trocá-los por um cupom que dava direito a um sorteio de 1 milhão de cruzeiros. No dia 8 de dezembro, o policial militar Antônio Tavares comprou um pente de um comerciante libanês chamado Ahmed Najjar, no valor de 15 cruzeiros, do qual exigiu o comprovante. No entanto, o comerciante negou, e isso gerou uma discussão entre os dois, que acabou com a agressão do policial, que fraturou uma das pernas. O caso gerou indignação em muitos populares que estavam ali perto, que durante 2 dias depredaram e destruíram lojas de imigrantes do Oriente Médio, árabes, turcos, libaneses e judeus, todos taxados como turcos. Rapidamente, os principais meios de comunicação registraram o ocorrido no primeiro dia e a espontaneidade com a qual eles começaram. Além de comércios como bares, mercearias, bancas de revistas e comida, prédios públicos também foram atacados como a Coap, a DFGZ, a Biblioteca Pública do Paraná e a Chefatura de Polícia. A situação foi tão crítica que uma intervenção do exército foi necessária para acabar com a baderna, gerando ainda mais revolta na população. O resultado foi um verdadeiro quebra-pau pelo centro de Curitiba. No dia seguinte, muitos desordeiros foram presos e o exército tomou conta provisoriamente da capital paranaense, impondo um toque de recolher às 20 horas e paralisando as linhas de ônibus. No terceiro e último dia, o tumulto já estava encerrado e tudo estava relativamente mais calmo. Ainda assim, soldados do exército e policiais continuaram sob vigilância por alguns dias. A motivação para a chamada Guerra do Pente nunca foram claras, com algumas pessoas afirmando problemas sociais que a cidade passava, problemas políticos e a falta de honestidade de alguns comerciantes. Padre Landel. Roberto Landel de Moura foi um sacerdote, cientista e interventor brasileiro natural de Porto Alegre, que tem a fama de ter feito a primeira transmissão sem fio da história e ser um dos pais da radiodifusão. Tendo uma carreira religiosa de sucesso e sendo indicado para várias paróquias em todo o Brasil, o Padre Landel passou mais tempo estudando sobre transmissões por meio de ondas eletromagnéticas, conseguindo desenvolver aparelhos que futuramente dariam origem ao telefone e ao rádio. O Padre Landel também fez importantes estudos na parapsicologia e se interessava pelo espiritismo sob o olhar científico, motivo pela qual foi considerado um bruxo pelos cidadãos mais fanáticos, chegando a ter um laboratório vandalizado por eles. Como já dito, ele foi pioneiro nos estudos de telecomunicações, sendo por isso creditado às vezes como o pai da radiodifusão. No entanto, a maioria de seus feitos foram ignorados, e esse título maiormente atribuído a Guillermo Marconi, um italiano que em 1896 fez aquela que é considerada a primeira transmissão sem fio. Com a chegada da internet, Landel de Moura vem sendo reconhecido e sendo cada vez mais considerado para o título. Ele também está incluído no livro de heróis e heroínas da pátria. O nome de Florianópolis. Florianópolis é uma cidade linda e uma das poucas capitais brasileiras localizadas numa ilha, mas a origem do nome da cidade, digamos que não é nada bonita. Como dissemos uns tópicos atrás, a Revolução Federalista foi uma guerra civil no Rio Grande do Sul, onde centralistas e federalistas lutaram pelo poder para derrubar o governador gaúcho e o presidente da época. Os outros estados do sul, como Paraná e Santa Catarina, aderiram à revolta, e na capital dessa última, até então chamada de Desterro, houve um grande movimento militar para se unir à causa federalista. Isso gerou um verdadeiro campo de batalha onde tropas do governo massacraram os militares revoltosos e até alguns civis inocentes. No final, o governo do estado quis mostrar lealdade ao governo federal e renomeou a cidade como Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Lenda do Arro-Arro. Uma das criaturas mais bizarras do folclore sulista é o Arro-Arro, uma criatura parecida com uma ovelha, mas com grandes olhos e chifres, que andava pela floresta e devorava qualquer um que cruzasse seu caminho, ou que estivesse longe das reduções jesuíticas. Outras versões também o descrevem como um cachorro que solta fumaça pela boca. A criatura andava sempre em bando e se comunicava através do grunhido Arro-Arro.
A única forma de se salvar de um deles era subindo em uma palmeira, árvore considerada sagrada no cristianismo por fornecer as palmas que aclamaram Jesus no domingo de Ramos. No entanto, se a vítima subisse numa árvore comum, o monstro cavaria até as raízes e a derrubaria no chão, conseguindo devorar suas vítimas. A lenda teria surgido entre os séculos 17 e 18, surgindo talvez da mistura de tradições indígenas e cristãs, e usadas pelos jesuítas para evitar que os nativos convertidos retornassem à sua vida tradicional, considerada pagã, ou abandonassem as aldeias. A lenda também está presente no folclore do Paraguai, Bolívia e Argentina. Nação Charrua. No período colonial, os portugueses separaram os povos originários em dois grupos, os chamados tupi-guaranis, que viviam na costa e compartilhavam cultura e tradições semelhantes, e os tapuias, termo genérico para definir aqueles que viviam no interior e tinham uma cultura e idioma bem diferente dos tupis. Entre eles havia vários grupos, como os aimorés, entre Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo, os goitacás, entre o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, e os charruas, que viviam entre o atual Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Originados provavelmente da região da Patagônia, os charruas viviam pela região dos Pampas e tinham um modo de vida seminômade, onde migravam conforme a época do ano. Apesar de guardarem características físicas semelhantes aos demais povos da região, possuíam uma estatura um pouco maior que a média, sendo por isso bastante temidos e hábeis na arte da guerra. Os espanhóis do lado ocidental do rio Uruguai entraram em contato com os charruas no século XVII, onde introduziram o cavalo à sua cultura, tornando-se mestres na arte da montaria. Com essa habilidade, eles capturaram o gado de fazendeiros europeus e missões jesuíticas, mas também lutaram contra outros povos em alianças com os europeus. A partir do século XIX, com o processo de independência da América Latina e a fundação do Uruguai, Argentina e Brasil como países independentes, os charruas passaram a ser cada vez mais repudiados, já que além de roubarem o gado de fazendeiros locais, eles resistiam em adotar a cultura, religião e modo de vida ocidental, chegando a se aliar com outros povos no movimento de resistência. Em 1831, após a independência do Uruguai, o primeiro presidente do país ordenou uma matança de todos os charruas pelo interior. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Salsipuedes e iniciou o extermínio dessa população, que pouco a pouco foi sumindo do mapa até o final do século XIX. Oficialmente, os últimos charruas foram um casal enviados para a França nos antigos zoológicos humanos, com sua cultura sendo praticamente esquecida desde então. Hoje não se sabe ao certo qual era o seu idioma, cultura e práticas religiosas, com eles sendo dados como extintos até 2007. Nesse ano, novos estudos de povos indígenas da América do Sul encontraram aspectos culturais semelhantes e relatos dos charruas nos séculos 18 e 19, criando a teoria de que alguns deles podem ter se juntado com populações sedentárias e se assimilado a outros povos. Túneis de Blumenau. Voltando um pouco à segunda camada, no passado muitos simpatizantes do nazismo faziam passeatas e eventos em Santa Catarina nos anos 30 e 40. Blumenau, que possui uma grande população de ascendência alemã, foi um dos principais centros nacional-socialistas do Brasil, e baseado nisso, surgiu uma lenda bem curiosa, onde alguns túneis subterrâneos interligavam importantes pontos da cidade, como o Teatro Carlos Gomes e o Colégio Bom Jesus, sendo usado por naixistas brasileiros para melhor transitarem pela cidade. Os túneis teriam sido construídos em segredo pela prefeitura e durante muitos anos foram considerados uma lenda urbana. Porém, em janeiro de 2015, após uma reforma na rua do Centro Histórico, foram encontrados túneis de 1,5 metro e 50 centímetros de largura, o suficiente para uma pessoa entrar. A partir daí, o caso ganhou repercussão e os túneis foram investigados, com a principal hipótese de terem sido construídos nos anos 30 para recolocar as águas que caíam na chuva para o rio. Essa versão é contestada, já que existe uma parte do túnel que está totalmente bloqueada por pedras que aparentemente foram colocadas lá por alguém, dando ainda mais mistério ao caso. Não existe nenhum registro da construção de um túnel no histórico da prefeitura, já que a maioria dos projetos dessa época foram queimados num incêndio no ano de 1958. O mistério permanece, mas a maioria concorda que é um dos legados do nazismo no estado de Santa Catarina. Muckers. Em 1824, muitos alemães do Ducado de Saxe-Coburgo-Gotha imigraram para o Brasil, fugindo da perseguição religiosa e a destruição causada pelas guerras napoleônicas. Os imigrantes foram bem recebidos pela imperatriz Dona Leopoldina, que garantiu que no recém-fundado Império do Brasil haveria liberdade de culto. Com isso, um lote de terras no Rio Grande do Sul foi dado aos alemães,
onde fundaram a primeira igreja protestante do Brasil, na atual cidade de São Leopoldo. A cidade foi a primeira comunidade alemã do país e possuía uma cultura germânica bem forte, sendo uma das famílias mais influentes os Mendes, descendentes de Libório Mendes, um de seus fundadores. Sua neta, Jacobina Mendes, nascida em 1841, casou-se com João Jorge Maurer e logo ganharam muita influência religiosa, já que João Jorge conhecia de plantas medicinais e fazia serviços de curandeiro, enquanto Jacobina alegava ter poderes sobrenaturais e visões proféticas. Devido à falta de acesso à medicina e educação da época, eles conseguiram um grande número de seguidores, que passaram a vê-la como uma reencarnação de Jesus Cristo, onde seguidores do Passal passaram a ser chamados de Muckers, que do alemão significa falsos santos, enquanto os tradicionalistas e que eram contra a influência de Jacobina e João Jorge eram chamados de Spotter, que significa debochadores. Os Muckers então logo abandonaram a cidade e fundaram uma comunidade isolada ali perto, onde era proibido o consumo de álcool, tabaco, trocas comerciais com moedas, festas e até manifestações cristãs tradicionais. As tensões entre o povo de São Leopoldo e os seguidores da seita só cresceu ao decorrer dos anos, mas alcançaram outro patamar em 1873, quando o povo da cidade acusou o casal Maurer de não pagarem impostos e estarem guardando armas para uma possível revolta. A polícia inspecionou a residência do casal e toda a comunidade, mas não acharam nada. Após isso, os Muckers começaram uma vingança contra São Leopoldo. Jacobina alegou que o apocalipse estava próximo, por isso ordenou que os seguidores incendiassem casas de pastores e assassinassem seus inimigos. Isso resultou numa intervenção do exército imperial, que junto com voluntários de várias comunidades e cidades ao redor, iniciaram uma verdadeira operação de guerra para acabar com a seita. As casas da comunidade chegaram a ser incendiadas, mas os Muckers se esconderam na floresta, onde contra-atacavam o exército em um tipo de guerrilha. No ano seguinte, a cabana onde o casal Maurer e os últimos Muckers ainda resistiam foi incendiada pelo exército. Jacobina morreu durante o incêndio e João Jorge fugiu pelos fundos em direção à floresta e nunca mais foi visto. Apesar de meio esquecido hoje em dia, a revolta dos Muckers foi um dos acontecimentos mais singulares da história do Rio Grande do Sul. Na região que se localizava a comunidade, existe a cidade de Sapiranga, que guarda um museu inteiramente dedicado a contar sobre essa história. Túneis de Porto Alegre. Semelhante ao caso dos túneis de Blumenau, os túneis de Porto Alegre são também um mistério para a capital gaúcha, mas que, diferente do interior, possuem ainda mais controvérsia. A primeira menção dos túneis ocorreu em 1845, quando um fazendeiro percebeu que suas galinhas estavam sumindo e logo descobriu que elas estavam sendo devoradas por um tipo de lagarto. Quando finalmente avistou o animal e o perseguiu para matá-lo, ele entrou num estranho buraco no fundo do quintal, e o homem adentrou e encontrou um tipo de alçapão, que logo começou a investigar e encontrou um mapa, uma carta e armas. Outra versão da primeira menção do caso é que os artefatos foram encontrados por estudantes que estavam de férias numa estância. O mapa mostrava uma conexão de vários pontos com o centro histórico de Poá, desde o Palácio do Governo até várias igrejas e catedrais. O mapa desapareceu pouco tempo depois de sua descoberta, impossibilitando que outros pontos e a sua finalidade fossem descobertos. Ao longo dos anos, outras partes dos túneis foram encontrados, o que intrigou ainda mais os pesquisadores, arqueólogos e historiadores. Teorias existem muitas, como a que afirma que os túneis teriam sido construídos no período colonial para que as autoridades da coroa portuguesa pudessem fugir de um eventual ataque espanhol. Outra teoria diz que eles foram construídos pelos farroupilhas durante a Revolução, mas pelo fato da capital ter sido ocupada apenas por 9 meses, pesquisadores acham improvável que ela tenha sido construída em tão pouco tempo. Em 2003, o governo do estado liderou escavações pelo interior e novas rotas foram descobertas, que além de conectarem a várias construções históricas, aparentemente possuem trechos bloqueados ou acimentados, sendo impossível saber a real extensão. Conta-se que os túneis teriam sido usados ainda nos anos 60, quando Leonel Brizola era governador do estado e teria utilizado durante a campanha da legalidade, mas o mesmo nunca deu um depoimento mais aprofundado sobre os caminhos que o túnel levava, só restando teorias. Uma teoria mais recente diz que os túneis podem ter sido feitos por algum animal ainda na pré-história, como por exemplo uma preguiça gigante, que alguns acreditam que era capaz de cavar túneis subterrâneos. Diferente dos túneis de Blumenau, os túneis de Porto Alegre são uma total controvérsia e até hoje geram debates entre a população da cidade, incluindo historiadores. São João Maria. São João Maria, ou Monge João Maria, é uma figura misteriosa do folclore do sul, que, segundo a tradição, seria um homem místico com capas longas, bengala e que trabalhava como curandeiro.
Pesquisas apontam 3 indivíduos que ao longo da história teriam o mesmo nome e realizaram aparições em diferentes épocas e contextos. Um monge italiano chamado João Maria de Agostini realizou trabalhos em Santa Maria e Candelária, ajudando a espalhar o culto a Santo Antão. Ele realizou outras missões no Uruguai e na província argentina de Corrientes, chegando a ir para a América do Norte para espalhar o evangelho, mas acabou sendo morto em abril de 1869 por guerreiros apaches. Pouco antes de sua partida do Brasil, ele teria previsto que um monge com seu nome surgiria nos anos seguintes, e em 1886, entre a fronteira do Paraná e Santa Catarina, surgiu o segundo monge chamado João Maria de Jesus, que, assim como o primeiro, utilizava os mesmos métodos de cura e tinha a mesma sabedoria com ervas medicinais. Acredita-se que seu nome verdadeiro era Atanás Marcaf, um argentino. Sobre sua origem, ele dizia que nasceu em Buenos Aires e que 9 anos antes de aparecer, ele teve um sonho na qual ele devia caminhar pelo mundo durante 14 anos, sem comer carne nas quartas, sextas e sábados, e sem pousar na casa dos outros. Uma de suas previsões mais acertadas é que no futuro, onde segundo suas palavras, haverá um rastro com pouco pasto, linhas de burros pretos de ferro carregarão as pessoas, uma estrada preta matará muita gente e gafanhotos de asas de ferro que destruirão várias cidades. O monge alegava que tinha mais de 180 anos e ele desapareceu entre 1900 e 1908. O terceiro monge, dessa vez chamado José Maria, surgiu em 1911, no atual município de Campos Novos, em Santa Catarina. Ele teria sido um ex-militar que, de acordo com o laudo da polícia de Vila das Palmas, no estado de Santa Catarina, seu verdadeiro nome era Miguel Lucena de Boaventura, um soldado desertor condenado por estupro. Ele afirmava ser irmão de João Maria e adotou o nome de José Maria de Santo Agostinho. Ele utilizava os métodos tradicionais de cura, ervas medicinais e água benta, mas ao contrário dos anteriores, não era tão isolado e realizava agrupamentos, chegando a fundar os chamados Quadros Santos, acampamentos seminômades e que contavam com uma guarda especial formada por 24 homens que o acompanhavam. A região onde ele atuava era palco de violentas disputas territoriais, e fazendeiros da região acusaram José Maria e seu grupo de serem monarquistas e pediram intervenção militar do governo de Santa Catarina, numa história bem parecida com a Guerra de Canudos. O governo estadual enviou homens para a região e o coronel João Gualberto Gomes de Sá invadiu um quadro santo em Irani, massacrando José Maria e seus seguidores. O evento marcou o fim dos ciclos de profetas e o começo da Guerra do Contestado, onde o exército de camponeses e pequenos proprietários de terra lutaram contra os governos estaduais de Paraná e Santa Catarina. Até hoje, a figura dos 3 monges causa mistério, mas alimenta bastante o imaginário popular da região sul, com várias ruas e lugares por lá tendo seu nome.